Viver de renda passiva. Cara, usufruir de uma renda passiva para muitas pessoas talvez estejam fora de alcance. Talvez muitas pessoas enxergam renda passiva do tipo: eu receber renda passiva no mês, R$1.000 de renda passiva. Porque é justamente esse tipo de pessoa que vende o seu tempo para conseguir um valor monetário no mês. E quem vende o seu tempo em troca de dinheiro dificilmente vai enriquecer no longo prazo. O que você acha que daria para fazer com R$1.000 de renda passiva? Você sairia para fazer um financiamento de uma viagem? Faria um churrasco com os seus amigos? Só que, cara, antes de você saber o que você faria com R$1.000 de renda passiva, a gente precisa estruturar aqui como que você vai primeiro gerar essa renda passiva, e é justamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Como que você vai estruturar, gerar renda passiva de R$1.000 no mês? Cara, o primeiro ponto é o seguinte: para a gente receber renda passiva no mês, ou rendimentos, a gente precisa investir em ativos financeiros, ou seja, por exemplo, ações, com o objetivo de se valorizar no longo prazo e no longo prazo gerar valor para os acionistas. E esses acionistas ganham com a valorização dessas ações. Ou também por meio dos dividendos, ou rendimentos, como você quiser chamar. Por sua vez, existe os queridíssimos, que todo mundo gosta, que são os fundos imobiliários, que, como o seu próprio nome já diz, é o tipo de investimento em imóveis. Cara, basicamente existe os fundos de tijolos, que calma aí, vou te explicar o que são os fundos de tijolos. São os tipos de fundos imobiliários que investem já em imóveis prontos para locação, como por exemplo os shopping centers. Quem aqui já foi dar um rolê no shopping, já comprou alguma coisinha, ou foi ali dar um rolê com o seu parceiro, com a sua parceira? Ou também os galpões logísticos, que é um centro de estocagem de alguma empresa, uma empresa que trabalha com varejo, por exemplo, que tem um lugar para colocar os seus estoques, e depois esses estoques saem para distribuição. Então galpões logísticos é basicamente isso. Existem também os chamados fundos de papéis, que investem em recebíveis imobiliários, ou seja, títulos de renda fixa que são lastreados ao setor imobiliário. E aí, por sua vez, existem os fundos de fundos. São basicamente fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários também. E cara, o massa é que ambos esses investimentos, esses ativos financeiros, têm como objetivo a grande valorização no longo prazo. Ou seja, se você pega o exemplo, as ações, elas se valorizam e além disso, elas distribuem também proventos para os seus acionistas. Então tem duas formas de você ganhar dinheiro com ações, por exemplo. Já os fundos imobiliários, mais focados com o objetivo especificamente em distribuir aluguéis, distribuir rendimentos para os seus cotistas. Cotistas é você, investidor. Só que é o seguinte, as ações têm um maior potencial de se valorizar no longo prazo, simplesmente pelo fato de que existem algumas empresas que precisam reinvestir o seu lucro para que haja uma grande operação do seu negócio, para que essas empresas se destaquem no longo prazo, para que haja uma maior sustentabilidade dessas empresas no longo prazo. Então elas precisam crescer suas operações, gerando assim mais valor para os seus acionistas. Já os fundos imobiliários focados realmente em proventos, mas por sua vez eles se valorizam também. E cara, o mais bacana é que você consegue sim contar realmente com os proventos que os fundos imobiliários distribuem aos cotistas. Cara, se você quiser, sei lá, pagar alguma conta no mês e você tem investimento em fundos imobiliários, você pode simplesmente contar com aqueles proventos que os fundos imobiliários vão te pagar mês após mês, porque é algo previsível. Ou se você quer aumentar a sua qualidade de vida, você quer elevar o seu padrão de vida e deseja pegar esses proventos dos fundos imobiliários e fazer outros investimentos, também faz sentido. Ou ainda também você pegar desses proventos que os fundos imobiliários pagam recorrente e investir em outros fundos imobiliários, ou seja, você reinveste comprando mais fundos imobiliários. E aí acontece aquele efeito dos juros compostos, onde você tem mais rendimento investido, com mais valor investido. Isso aqui você já sabe, né? Isso aqui vai virar uma grande bola de neve no longo prazo e você vai ganhar pacto. Mas vamos para as relações, vamos para o cálculo, vamos para a parte prática, que eu sei que você quer saber o quanto você precisa ter investido para ter uma renda passiva de R$1.000 no mês. Vamos supor que o DI médio dos fundos imobiliários seja de 0,55 ao mês e que o valor da cota desses fundos imobiliários seja de R$110. Dado a essas contas, já a gente chega no resultado que você precisaria ter investido R$199.980 para receber assim uma renda mensal, renda passiva de R$1.000 com os fundos imobiliários. Só que, cara, você não ganha só com os proventos quando se fala de fundos imobiliários.
você também pode ganhar simplesmente pela valorização desses fundos imobiliários. Dado que os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir cerca de 95% do seu lucro em forma de proventos para os seus cotistas. Porque os fundos imobiliários eles funcionam mais ou menos assim. Eles são donos de vários prédios, vários edifícios comerciais, vários empreendimentos, vários outros imóveis. E esse fundo ele simplesmente ganha rendimento de todos esses empreendimentos que ele tem participação, ou seja, que ele é dono. E com esses rendimentos ele vai distribuir para os seus cotistas. Só que essas partes dos proventos é maneira, mas a parte que eu acho muito pertinente é a ideia da diversificação desses fundos imobiliários. A gente sabe o quanto é importante a pessoa física, ou seja, eu e você, termos uma diversificação de renda, ou seja, várias receitas entrando mês após mês. E com os fundos imobiliários não é diferente. Com os fundos imobiliários você tem uma baita de uma diversificação de receita. Dado que eu disse que esses fundos imobiliários têm vários empreendimentos, vários prédios comerciais em regiões diferentes. Então cada prédio, cada empreendimento, cada imóvel gera um tipo de receita para esse fundo. Então se cair uma bomba em algum desses prédios comerciais que esse fundo tem, ele não vai parar de gerar receita, já que ele tem vários. Ou seja, ele tem várias receitas que vão assegurar para que ele continue tendo uma previsibilidade de fluxo de caixa constante com o tempo. Faz sentido? E também com que você, cotista, continue recebendo os seus proventos mensais. O fundo que é dono de um shopping, por exemplo, ele recebe aluguéis, rendimento de todos os inquilinos que estão dentro daquele shopping. Então, todas as lojas que estão ali dentro daquele shopping, elas pagam um aluguel. Esse aluguel vai para o fundo. Do fundo, 95% desse lucro vai para os cotistas. Então adivinha quem que vai ganhar no final das contas com isso? Você, cotista daquele fundo imobiliário. Porque a mesma coisa não vale para as ações. Como eu disse lá no vídeo, as ações têm um pequeno diferencial, uma pequena distinção dos fundos imobiliários. Na nossa bolsa de valores existem os tipos de ações do tipo de crescimento. O que são as ações do tipo de crescimento? São as ações onde elas precisam ter um crescimento sustentável para o longo prazo, ou seja, elas precisam investir em suas operações para que haja uma grande expansão. Ou seja, do lucro que ela tem, ela retém, investe novamente, reinveste esse lucro em suas operações. Talvez contratando mais funcionários, ou seja, gerando mais valor para a sociedade. Ou investindo em novos maquinários para que haja maior desempenho de sua produção. Ou investindo em pesquisas e desenvolvimento. Isso tudo vai contribuir para que essa empresa cresça no longo prazo. E se essa empresa cresce no longo prazo, quem que vai crescer também no longo prazo? Você, acionista que investiu naquela empresa. E aí que está o seguinte, Peter Lynch fala o seguinte, toda empresa de crescimento, o seu futuro é se tornar uma empresa de dividendos. Ou seja, essa empresa vai crescer. Talvez possa demorar alguns anos, mas você vai ganhar por meio dessa valorização. E quando ela se tornar uma empresa de dividendos, você vai receber dividendos, às vezes grandiosos, dessa empresa que você investiu lá no começo. Então, cara, ações também faz muito sentido para você que quer começar a investir ou também ganhar uma renda passiva no mês. Porém, existe aquele tipo de empresa chamadas empresas consolidadas ou empresas de dividendos, como eu falei. Esses são um tipo de empresa que, como o próprio nome já diz, muito consolidada. Ou seja, é muito difícil fazer com que essa empresa haja uma grande expansão do seu negócio, porque ela já cresceu demais durante os anos. Então, é muito difícil fazer com que ela cresça cada vez mais. Então ela vai crescendo um pouquinho em pouquinho. E justamente por isso, por ela não crescer tanto, o que ela vai fazer? Parte do seu lucro, ela vai distribuir uma maior parte em forma de dividendos para os seus acionistas. Vamos investir em empresas de dividendos e fundos imobiliários? Estourei. Mas não é assim, você precisa diversificar, lembre-se disso. A gente pode pegar aqui, por exemplo, a ação da Ambev, ou a empresa Ambev, onde o seu market share está ali por volta de 55% a 65%. O que é o market share? Basicamente, quanto do mercado de bebidas a empresa Ambev domina. Ou seja, do mercado todo de bebidas, ela tem controle de 55% a 65%, se não me engano, desse mercado todo de bebidas. Mais em específico em cervejas. Então, é muito difícil fazer com que a Ambev cresça tanto as suas operações que haja um crescimento muito acelerado da Ambev. Se você espera um crescimento muito acelerado de uma empresa consolidada, você tem que rever a sua análise. Então por isso, a Ambev, ela distribui a maior parte do seu lucro para os seus acionistas. Faz mais sentido.
Então, cara, você sacou que são investimentos diferentes, cada um tem o seu significado, a sua distinção diferente. Os fundos imobiliários, mas com o objetivo de pagar aluguéis, enquanto as ações também com o objetivo de pagar dividendos, dependendo da empresa, mas também com grande potencial de valorização no longo prazo. Então você vai ganhar da mesma forma. Mas se você quer uma carteira de investimento mais focada em renda, talvez as ações de dividendos, ou seja, empresas consolidadas e fundos imobiliários, possa fazer sentido para você, de acordo com o seu perfil de investidor. A gente não vai entrar nesse mérito agora. E é basicamente isso o vídeo de hoje. Te falei aqui quanto você precisa estar investido para receber R$1.000 de aluguéis em seus fundos imobiliários. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Por favor, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que o conteúdo de educação financeira transborde na vida de outras pessoas também. Só vai depender de você, da sua ação, de compartilhar esse vídeo, deixar a sua curtida e se inscrever no canal, que vai ajudar o crescimento do canal aqui. Valeu, um grande abraço e a gente vai ficando por aqui.